Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas, professor associado na Universidade de Kyoto, e hoje estou novamente acompanhado pelo meu colega búlgaro, o capitão Ivo Yostov, professor na Academia Naval Nikola Vaptsarov. Ivo, bem-vindo de volta. Obrigado. Sempre um prazer vê-lo. E eu também fico feliz em vê-lo, porque você entrou em contato dizendo que precisávamos discutir a tentativa de unificação da União Europeia e alguns outros pontos. E estou muito contente em fazer isso. Então, onde você acha que estamos neste momento em relação a esse processo de integração da OMC, soberania versus os Estados-membros? Antes de tudo, acho que é um processo histórico muito grande, essa unificação da Europa. Eu diria que agora há um confronto fundamental entre duas visões de mundo. A primeira é o institucionalismo liberal. Há um choque entre o institucionalismo liberal e o realismo. O institucionalismo liberal é quase uma crença quase religiosa, a crença de que a história é um processo linear que avança em direção à democracia liberal e ao livre mercado. É visto como um movimento de mão única, da escuridão para o Faust, do domínio da força para o domínio da razão. Essa é a crença por trás do arcabouço. Essa é a narrativa que temos há 30, 40, talvez 50 anos. Agora todo mundo fala sobre a ordem baseada em regras. Sim, e isso é notoriamente resumido em O Fim da História, de Francis Fukuyama. Em contraste com essa visão, a realidade rejeita essa perspectiva linear. A história é, na verdade, uma espiral circular, movida por fases bastante previsíveis de ascensão, auge e declínio. Portanto, a chamada Europa pós-histórica e pacífica é apenas umas férias da história. Certo? E eu acho que agora essas férias já acabaram. Decisões difíceis precisam ser tomadas. Do ponto de vista histórico, houve várias tentativas de unificação europeia. A primeira foi a chamada Síntese Carolíngia. Era o Império Franco, proclamado na véspera de Natal do ano 800. O pilar ideológico dessa tentativa era a homogeneidade religiosa. O cristianismo foi o principal fator de unificação dos povos da Europa, digamos, da Europa Ocidental. E posso acrescentar uma coisa para o nosso público. Pouco antes de começarmos a gravar, você me disse que a Europa está passando pela sexta tentativa. Isso mesmo. Então agora você está começando pela primeira. A primeira sendo os húngaros tentando unificar a Europa sob uma estrutura europeia. Na verdade, isso unificou a Europa, mas apenas por um período muito curto. Algo em torno de 40 anos. Cerca de 42 anos depois, os sobrinhos do imperador dividiram o império em dois, digamos, Proto-Alemanha e Proto-França. Essa tentativa fracassou porque não havia estruturas institucionais, e o principal poder coletivo era a vontade do imperador. Quando ele morreu, tudo se desintegrou. Assim, a segunda tentativa foi o Sacro Império Romano, que é muito semelhante à atual União Europeia. Sim, é. Na verdade, isso foi algo como a primeira tentativa de criar um Estado universal. Embora estejamos falando do período anterior à Paz de Westfália, estamos nos referindo a um momento de grandes diferenças, mas também de aproximação sob uma certa unidade política, ainda que bastante dispersa. Sim, essa união era composta por mais de 300 entidades bastante independentes. Terras da Igreja, cidades, repúblicas comerciais e independentes dentro do Sacro Império Romano. Eles tentaram criar um império baseado em regras. No Reichstag, havia discussões muito intensas sobre tudo, até mesmo sobre a cor dos assentos, e o imperador era eleito, de forma muito semelhante à eleição do Papa hoje em dia. Esse processo eleitoral também gerava uma influência muito forte, digamos, relacionada ao dinheiro. Havia a possibilidade de os eleitores receberem recompensas, o que tornava muito difícil chegar a uma decisão comum dentro dessa organização. E, na verdade, esse Estado baseado em regras
não conseguiu se manter diante do inimigo quando Napoleão apareceu. Eles discutiam tudo no parlamento, mas Napoleão redesenhou o mapa da Europa sem consultá-los. Hoje em dia, a União Europeia está quase na mesma situação. É muito difícil. Desculpe, você considera Napoleão a terceira tentativa? Sim, Napoleão é a terceira tentativa, mas falarei sobre isso mais tarde. A segunda, o Sacro Império Romano, era exatamente como a União Europeia. Não conseguia chegar rapidamente a uma decisão comum. Você provavelmente se lembra dos acontecimentos durante a guerra na Geórgia. A guerra terminou antes que a União Europeia fosse capaz de tomar qualquer decisão, ou mesmo de formar uma opinião comum sobre aqueles eventos. E é claro, a terceira tentativa de unificação é o chamado Sistema Napoleônico, o Grande Império. Ele marca a transição da abordagem medieval do Estado. Napoleão tinha o chamado Código Civil, conhecido como Código Napoleônico, em 1804, se não me engano. Impus herab force ges with taibis toward dainisrip, inclinis sign. Intuisi viu precisa, esmalm qua. Certo. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalota.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Então a ideia era ter procedimentos comuns, ter uma legislação contratual padronizada, procedimentos aduaneiros e assim por diante. E isso era bem. Hoje em dia, os russos têm uma expressão para isso, a vertical do poder. Assim, do imperador até o último governador, havia uma centralização administrativa muito forte nesse código napoleônico. Durante essa tentativa, a burocracia tornou-se uma arma. Ela funcionava como uma máquina administrativa eficiente, e os cidadãos não gostaram disso. Os cidadãos não gostaram, e a reação foi muito furiosa na Espanha. Na Espanha houve a chamada guerrilha, um tipo de guerra de partisans. Na Alemanha surgiu o proto-nacionalismo nesse período. E na Rússia, quando o país foi invadido, os governantes conseguiram apresentar a resistência ao povo como, digamos, algo parecido com uma guerra santa, uma guerra nacional contra os invasores. Algo muito semelhante estava acontecendo ao mesmo tempo, o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental foi um bloqueio imposto à Grã-Bretanha por Napoleão. Acho que foi uma espécie de erro cognitivo da parte dele, porque acreditava que a indústria da Grã-Bretanha estava muito estreitamente ligada aos mercados europeus e entraria em colapso sem eles. Mas a Grã-Bretanha rapidamente conseguiu reorientar seus mercados em direção ao império, o império dele. Sim, então era basicamente a versão do início do século XIX das sanções de hoje. Vamos sancionar a Grã-Bretanha. Isso mesmo. Jogadores diferentes, mas os acontecimentos em curso eram quase os mesmos. Então, no fim das contas, a economia da Europa estava em péssimas condições. Foi como um tiro pela culatra, algo assim. E a quarta? Bem, acho que isso já basta sobre a terceira. A quarta tentativa é, digamos, não sei bem como descrever porque é muito complicada. As tentativas alemãs durante o século XX. Além da desumanidade da doutrina nazista, há várias coisas que são muito semelhantes ao que vemos hoje em dia. A Alemanha, desde bem, acho que em 1914, adotou uma política em que ela era a líder. O centro do desenvolvimento industrial era a região do Ruhr e o território continental, e essas regiões deveriam fornecer tecnologia e capital. A periferia, as outras regiões como os Balcãs e o leste europeu, serviam como fonte de matérias-primas, mão de obra barata e, é claro, mercado para as exportações alemãs. Essa abordagem, na época, criou desequilíbrios entre a Alemanha e as periferias, como Romênia, Bulgária e outros, devido às disparidades comerciais.
O marco alemão era mantido artificialmente em um nível muito alto. A nova ordem nazista, digamos assim, do ponto de vista econômico, consistia em criar um grande espaço, um novo território, que serviria como fonte de recursos para o centro. A ideia era que o desenvolvimento comum da economia europeia deveria contornar os mercados globais. A Alemanha acreditava que esse mercado interno europeu seria suficiente para evitar a dependência do dólar e, naquela época, da libra esterlina britânica. Essa tentativa também falhou, certo? Sim, falhou, porque terminou em uma violência em escala muito, muito grande. E há várias pessoas que disseram, sabe, se Hitler tivesse parado na Tchecoslováquia, talvez tivesse conseguido o que queria. Mas isso teria sido toda a Europa, certo? Na verdade, eu acrescentaria mais. Sim, na verdade, essa tentativa foi destruída, foi interrompida. Mas não por si só. Ela foi interrompida pela coalizão entre a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, havia desequilíbrios econômicos muito fortes. E se não tivesse sido interrompida por razões políticas, teria parado por conta própria. Atualmente, a zona do euro está fazendo o mesmo, porque cria desequilíbrios entre, por exemplo, as economias da Alemanha e da Itália. Na Alemanha, o euro está subvalorizado. Na Itália, está supervalorizado em comparação com o que a economia deveria indicar. E o comércio entre os dois países? Bem, para a Itália, digamos, é barato comprar produtos alemães. Dessa forma, cria-se um desequilíbrio comercial entre a Itália e a Alemanha. E a dívida flui da Itália para a Alemanha. Esse desequilíbrio comercial tornou-se um desequilíbrio financeiro, transformou-se em dívida. E a Itália não consegue escapar disso porque está quase, digamos, à beira da falência. A Alemanha também não consegue escapar porque perderia o dinheiro que deveria receber da Itália. Então é como uma armadilha para ambos os lados. E, na verdade, essa é a razão da desindustrialização no sul da Europa. Países como Grécia, Itália e Espanha como um todo, e também no leste europeu. Os países mais desenvolvidos e industrializados continuam avançando, e a diferença entre as duas partes da Europa está ficando cada vez maior. Porque se as moedas não fossem as mesmas, então a moeda italiana acabaria, com o tempo, se desvalorizando. Assim, ficaria mais barato para a Alemanha importar produtos da Itália, e isso voltaria a equilibrar as coisas. Sim. Dentro dos Estados-nação, também na Suíça ou em outros como os Estados Unidos, o que se faz é ter um mecanismo de compensação financeira, no qual se redistribuem os lucros provenientes dos impostos. Mas é isso que a União Europeia não tem. Eles têm integração monetária sem integração fiscal, pelo menos não no nível de que precisam. E vimos isso durante a crise com a Grécia, sim, e em outros momentos também. Isso cria um desequilíbrio estrutural em favor do centro imperial, a Alemanha. E eu me pergunto, por que foi que o seu país, a Bulgária, justamente decidiu adotá-la? O que dizer? O que dizer? Ninguém me perguntou. As pessoas deveriam simplesmente te perguntar mais, Ivo, mas vamos continuar o raciocínio. Então temos esse problema de integração, a periferia versus o centro. Temos esse desenvolvimento cíclico de integração e desintegração europeia. Historicamente falando, eles sempre chegaram até certo ponto antes de tudo se despedaçar. E no centro e na periferia, quero dizer, a União Soviética foi um tipo de projeto semelhante no leste. Sim. Yugoslav foi bet and Don and Orange. Sim, é o que... A Iugoslávia é a quinta. Sim, é a quinta. Por favor, vamos falar um pouco sobre a Iugoslávia, porque tendemos a esquecê-la. Foi um projeto tão importante. Sim. Na minha opinião, a Iugoslávia foi a quinta tentativa, na verdade, como uma espécie de teste. O que seria isso? As grandes potências desenvolveram e criaram esse projeto. Veja, esse Estado incluía países muito diferentes.
Macedônia, Kosovo e as partes do sul, que eram menos desenvolvidas industrialmente, como acontece na Europa hoje. E na parte norte, Eslovênia e Croácia eram mais desenvolvidas e, digamos, mais voltadas para o Ocidente. Religiões diferentes, ortodoxa, católica, muçulmana, etc. E o líder estava vivo. Josip Broz Tito estava vivo. Ele conseguiu manter o controle. Mas quando morreu, aprovaram uma nova Constituição, acho que em 1974 ou algo assim, estabelecendo que a presidência deveria ser rotativa. E bem, é uma espécie de democracia, mas era muito difícil tomar decisões difíceis em tempos complicados. E exatamente como na Europa hoje, a parte norte não queria pagar para equilibrar a parte sul, digamos assim. É a República da Eslovênia e o Kindopakken Freestyle Befriending Jidagur satisfaz por financiar o sul. Yeah. So this is the fifth one. Sim, então esse é o quinto. E na minha opinião, eu comecei com isso. Hoje em dia, é preciso tomar decisões muito difíceis na Europa. E infelizmente, não sei por que é assim. Na verdade, eu sei como isso aconteceu. Provavelmente você sabe, durante a Segunda Guerra do Golfo, a França e a Alemanha se recusaram a participar e os Estados Unidos decidiram, não, devemos, digamos, substituir. Não me lembro quem era o secretário de Estado naquela época. Rumsfeld, sim, Sr. Rumsfeld. Ele achava que Detson Spasbegordwith para evitar que isso afetasse novamente no futuro. E os líderes atuais da União Europeia têm um histórico muito forte, digamos, ligado ao ONGs. Relacionado ao programa de jovens líderes do Fórum Mundial. Parente, Sim, também tem atitudes muito bem definidas, mas graduais. Jovens, progressistas, bonitos de homem. Very clever. Yeah. muito esperto. E temo que essas pessoas estejam muito ligadas às suas origens e que não servirão ao povo da União Europeia. É por isso que elas não conseguem tomar decisões em favor do povo da Europa. Mas isso levanta a questão: como saímos dessa situação? But it does beg the question, how do we get out of this? And in my own classes, I used to teach a class on... E sabe, nas minhas próprias aulas, eu costumava dar um curso sobre política europeia. Eu dizia aos meus alunos: vejam, é quase impossível, ou pelo menos muito difícil, encontrar uma única década na história europeia em que as fronteiras não tenham mudado. A única questão é, elas mudam de forma pacífica ou não? Mudam pela força? Mesmo na década de 2010, podemos apontar o Brexit. É outra forma de o mapa ter mudado. E de quem tem quais fronteiras. E se você se lembra, o maior problema era como lidar com a Irlanda do Norte. Como desfazer o ovo. Porque a Europa está sempre nesse processo de integração, mas integrando coisas diferentes, como economia, moeda, política e assim por diante, em velocidades e níveis diferentes, certo? E isso vem acontecendo desde sempre. Mas se já tentamos isso 6 ou até 7 vezes, se até tivemos a União Soviética e ainda assim não conseguimos escapar desse padrão cíclico da Europa, como saímos disso? Quer dizer, não pode ser que depois de 6 tentativas vamos fazer uma 7ª, 8ª e 9ª vez. Mas isso was Carvisa Steen. Não posso mais dizer isso. Quero algo melhor. Quero uma fuga disso. Acho que escrevi um artigo, agora está em uma revista, e vou te enviar para ler. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Suponho que você conheça a teoria de Alexander Dugin sobre o quarto caminho, ou quarta teoria política. Eu sei sobre ele. Não merece muito bem a Tia Whitney. Você pode explicar a essência? Ele acha que as teorias anteriores, certo, a primeira é a teoria liberal do capitalismo, a segunda é a marxista ou comunista, e a terceira é a teoria nazi-fascista,
E a quarta deveria surgir no futuro, aproveitando o melhor das três anteriores. Ele diz que todas elas tinham algo de bom, mas, por exemplo, a teoria fascista desmoronou por causa de seu aspecto anti-humano. E mais ainda, as outras duas se uniram contra a terceira. Certo, certo, certo. Against the second. So, yeah. E o paradigma predominante é: Yeah. And that is, but he. Sim. E isso é, mas ele no livro dele, sim, tá lá na minha estante. Ele disse que o filósofo dele não consegue descrever como a economia deveria funcionar no chamado paradigma futuro. Paradigma, é? E segundo eu, nos anos 1960, um professor russo, na verdade um acadêmico, propôs um sistema cibernético para controlar a economia nacional. Mas ele não foi aceito pela parte dominante da sociedade, não apenas o alto escalão, mas também as pessoas em cargos de gestão. Eles não aceitaram, explicando que seria muito caro, etc. Mas a realidade é que uma grande parte do PIB estava sendo roubada naquela época por essas pessoas. During this time, by those people. Nowadays, we have technological. Hoje em dia, temos os meios tecnológicos para controlar quase tudo. E, na verdade, é assim que as coisas funcionam agora. As cadeias de suprimentos, por exemplo. Temos rastreamento digital das cadeias de suprimentos, desde as matérias-primas até o usuário final. Temos sistemas de inteligência artificial gerenciando informações sobre tudo nessas cadeias. E a IA hoje pode prever quase tudo, anunciar greves, prever o tempo e assim por diante. De modo que pode antecipar como as cadeias de suprimentos vão funcionar e reagir, ou se adaptar mudando de fornecedores, etc. Portanto, se essa abordagem fosse aplicada à economia como um todo, seria uma economia planejada em tempo real. Com certeza. Economy in real time. For sure. Esse PSESM-PMOL uma economia triplégica, ao estilo soviético, com um mecanismo de previsão simultâneo, even now, and it's a vaccine Wagner. Data feedback, yeah. Oh, sorry, it's not Soviet time because it was. Desculpe, não é como nos tempos soviéticos, porque naquela época em nossos países tínhamos um órgão estatal específico que decidia o que fazer. Certo, e aqui, digamos, mais otimizado, não é nada administrativo. Certo, é completamente diferente. Tudo bem. É de certa forma parecido, mas... It's somehow similar, but yeah. The underlying operating system. Sim, o sistema operacional subjacente é diferente, embora o objetivo seja o mesmo, tornar o planejamento previsível. Quero dizer, essa ideia do plano quinquenal ao estilo soviético, certo? Você define uma meta e depois se pergunta, como faço as engrenagens girarem para chegar lá? Isso é algo que hoje, na União Europeia, acho que simplesmente desapareceu, a ideia do plano de 5 anos. Enquanto isso, os chineses estão fazendo isso muito mais, perguntando, para onde realmente queremos ir? E então, trabalhando para alcançar esse objetivo. So-called state capitalism. Actually, the state capitalism O chamado capitalismo de Estado, ou socialismo de mercado controlado pelo Estado, é o que vemos hoje em dia no Vietnã e na China. A Rússia, aliás, está se tornando uma economia mais centralizada. Na verdade, mais de 70% da economia agora é controlada pelo Estado, então. E o fato é que, no momento, pelo menos quando se trata do exército, da fabricação de armas, essa abordagem parece estar funcionando. Parece perfeita, sim. O complexo militar industrial do Ocidente, dá para ver como ele queima quantias enormes de dinheiro enquanto produz relativamente pouco. Não é nada, mas em comparação, é muito mais difícil. É por isso que a Rússia conseguiu produzir mais. E é caro. Muito caro, sim. Então, muito desperdício. Como subprodutos criados durante o processo de fabricação. É. E isso também cria dependências, digamos, por causa da competição entre os diferentes corpos econômicos. Quem vai assumir o... Então, falando sobre o futuro, sobre como ele deve ser organizado, há um perigo muito grande. Quem controlaria tais sistemas? E eu acho que a democracia, como no seu país, deve ser aplicada. O povo deve ser consultado sobre tudo, como distribuir a renda entre defesa, saúde, educação, o que for. Para essas questões, o povo precisa ser consultado. Consultado. Isso é democracia pura.
e deve ser estabelecida. Provavelmente você sabe, logo após as guerras napoleônicas, houve algo como uma pequena revolução no Império Russo. Something like a small revolution in Russian Empire, so-called Decabristic revolution. A chamada Revolução Dezembrista. Dezembrista, porque aconteceu em dezembro. Não foi uma grande rebelião, mas de qualquer forma, a razão para isso foi que os nobres, durante o bloqueio continental, perderam a capacidade de vender grãos, que eram o principal produto de exportação do Império Russo naquela época. A riqueza deles se baseava na exportação de grãos e na terra. Mas o problema era que na terra havia pessoas, e essas pessoas eram propriedade dos nobres. Propriedade, exatamente. E para vender a terra, eles teriam que tirar as pessoas dela. Então pediram ao imperador uma constituição para dar liberdade ao povo, exatamente por essa razão. E esse foi o resultado. Muito estranho. Então a discussão é basicamente sobre quando voltamos a essa questão de como... Ah, sim, eu me lembro. Sim, mas aqueles nobres daquela época, os decembristas, desenvolveram uma ideia, digamos, proto-ombudsman. Sim, o último poder. O último poder devia ser algo aprovado. Então este é o... Approved. So, this is the... O que precisamos na Europa é desse tipo de princípio de tomada de decisão equitativa. E veja, na Suíça, os referendos públicos, perguntando ao povo o que vocês querem. Não apenas quem vocês querem, como na democracia parlamentar, mas o que vocês querem. Democracia direta. Não se trata de perguntar ao povo qual é a opção correta, A ou B. Não é sobre qual está certa, é sobre qual você quer. Você quer o doce azul ou o doce vermelho? E mesmo que a decisão seja uma que o outro lado não goste, não aprecie. Saber que mais da metade das pessoas a quer faz com que elas se acalmem. E então você segue em frente e cria algum tipo de coesão social. E se você observar bem, essa questão da coesão está realmente no cerne das guerras constantes da Europa, porque alguns grupos começam a dizer, precisamos dominar o outro. E ainda me pergunto se não deveríamos procurar respostas fora da Europa. Quero dizer, se já fizemos isso 6 vezes e fracassamos nos últimos 1200 anos, talvez a resposta não esteja na Europa. Talvez a resposta esteja na Ásia. Talvez a resposta esteja na África. Talvez precisemos aprender de fora para dentro a fim de descobrir como lidar com esse problema estúpido. É um problema estúpido que repetimos periodicamente. Na Noruega e nos Estados Unidos, não existe esse problema. And they swim at sea blood. Sim, tudo bem. Mas de qualquer forma, hoje em dia eles não têm esses problemas porque conseguiram criar uma nação americana. E na Europa, o polonês é polonês, o búlgaro é búlgaro, o alemão é alemão. Mas o meu ponto é que eles conseguiram. Se não tivessem erradicado os nativos que tinham uma estrutura diferente e eram muito mais enraizados em suas localidades, talvez as coisas não tivessem seguido por esse caminho, certo? Eles substituíram os povos indígenas por europeus brancos e africanos escravizados ou pessoas negras e os espalharam por toda parte. E isso meio que eliminou esse problema de localidade que a Europa tem, certo? O fato de termos percepções diferentes entre búlgaros, suíços e portugueses sobre como é melhor nos organizarmos e como queremos fazer as coisas. Os americanos modernos, fizeram algo muito radical, algo genocida, certo? Mas isso acabou distribuindo as preferências políticas de uma forma que eu acho é menos propensa à guerra civil e mais favorável à construção do Estado, da maneira como vimos nos últimos 150 anos. Eu não sei. Do meu ponto de vista, o futuro da Europa tem 2 possibilidades. Ou voltar a ser formada por Estados-nação fortes, com soberania nacional, ou transformar-se em algo como um museu. Muito bonito, precioso, protegido, ganhando dinheiro ao mostrar o que já foi, mas sem criar novos produtos ou participar do futuro. Apenas um museu do que costumava ser. A outra possibilidade é reindustrializar, incentivar as famílias nativas a terem mais filhos, repovoar a Europa,
com base em valores tradicionais, mitos, valores em geral, religiosos ou não. Então, para mim, essas são as duas possibilidades. A primeira também está ligada à substituição populacional que vemos agora no Ocidente. No leste europeu isso não é tão forte, mas no Ocidente há milhões de imigrantes não nativos, vindos de fora da Europa. Eu não sei. Quer dizer, essa é outra opção, certo? Apenas integrar a Europa ao restante e realmente ser aberta. Como Glenn Deason escreveu em um de seus livros, ou melhor, como ele usou no título, não é uma frase dele, mas o título era algo como a Europa como a Península Ocidental da Eurásia, certo? Sim, vi algumas coisas, bem, eu também vi esse artigo. É estranho quando você pensa sobre isso. A Eurásia é realmente a única massa continental que dividimos mentalmente em duas. Não fazemos isso com a África. Geograficamente, é obviamente um todo, e a Europa é apenas a menor fatia dele. E, na verdade, se você observar os desenvolvimentos históricos, mesmo nos últimos 1500 anos da Ásia, verá dinâmicas muito semelhantes em outros lugares, relacionadas ao fato de que, sempre que você viaja 50 quilômetros, as pessoas começam a falar de maneira diferente em todos os cantos. E eu continuo dizendo aos meus alunos, se você entrar no Google Maps, ele pode te dar instruções passo a passo de como ir a pé de Portugal até Singapura e Vladivostok. É tudo uma grande massa de terra. Você pode até ir de carro. Singapura é uma ilha, mas dá para chegar lá por uma ponte, então ainda funciona. É engraçado como nós, europeus, achamos que somos separados do resto da Ásia. Ivo, foi uma conversa muito interessante com você. Muito obrigada por nos conduzir esses 6 ciclos. O que você gostaria de acrescentar? Ou, para quem quiser te encontrar, onde deve te ir artigos? Meus artigos estão disponíveis gratuitamente na internet, no ResearchGate, Google Scholar, ORCID e assim por diante. ORCID, whatever. Vou tentar colocar os links na caixa de descrição abaixo. Ivo Jotsov, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem-vindo. Tchau.